Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vamos falar sobre o deputado Glauber Braga? Podemos conversar sobre o deputado Glauber Braga? Bom, gente, eu devo dizer que, do ponto de vista político, eu não tenho simpatia pelo deputado Glauber Braga, tá? O deputado Glauber Braga, na minha visão, ele como diria o inesquecível Leonel de Moura Brizola, a esquerda que a direita gosta, né? Ele representa muito bem isso, a esquerda que a direita gosta, né? Por quê? Porque é uma esquerda tão radical, como assim a sua esposa Sâmia Bonfim também, né? Eles pensam que ainda dá para implantar a ditadura do proletariado, que vão fazer a revolução socialista. Olha, gente, para mim essa não é uma esquerda consistente para as necessidades dos dias atuais, né? Esquerda consistente é mais moderada do que isso, né? Que é o meu caso, né? Então eu, obviamente, vou pela minha crença política. E minha crença política é o quê? A gente tem que ser de esquerda sim, tem que querer fazer pelos mais pobres, pelos mais necessitados e tudo isso, né? Mas dentro de uma ambiência capitalista. Numa ambiência capitalista. Não dá para implantar o socialismo, porque o socialismo real é muito pior do que o capitalismo, né? Para esse momento histórico, para essa fase histórica da nossa sociedade, né? Então, por exemplo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele nunca foi socialista, né? Ele sempre foi um capitalista que defendeu que dentro do capitalismo você tenha uma parte do butim maior para os pobres do que tem atualmente, né? Então, é o que a gente costuma chamar de social-democracia. Então, eu acho o deputado Glauber Braga, a deputada Sâmia Bonfim, né, pessoas que eu até tenho identificação do ponto de vista das pautas identitárias, aí sim, tudo bem, né? Mas nas pautas econômicas eu não tenho nenhuma identificação com esse povo do PSOL, Partido Socialista e Liberdade, tá? Embora respeite, por exemplo, a Erika Hilton, né? Respeite muito o Guilherme Boulos, eu acho que o Guilherme Boulos devia ter ido para o PT, ou deve ir para o PT, e assim por diante. Então, a minha simpatia pelo Glauber Braga, do ponto de vista político, ela é pouca, tá? Agora, gente, isso é uma coisa. Outra coisa é o seguinte, o cidadão, ele tem direito à liberdade de expressão dele. Ainda mais sendo deputado federal, ele tem direito à liberdade de expressão dele. Se ele quis questionar aí os métodos do orçamento secreto, então quem implantou o orçamento secreto que explique, que esclareça, e não que proponha a cassação do mandato dele. Não, isso é antidemocrático. Isso é antidemocrático, tá? Eu não tenho simpatia política por ele, volto a dizer. Como dizia Voltaire, né? Não concordo com nada do que falas, mas insistirei até o último momento que tenhas a liberdade de falar o que quiseres, né? Então, trata-se de uma questão de liberdade de expressão. O deputado Glauber, ele tem a visão política dele, é diferente da minha, mas ele tem que ter toda a liberdade para se expressar da maneira que quiser, né? Ele não tem que perder o mandato, ele não tem que... Essa pauta, aliás, tem que ser encerrada lá na Câmara dos Deputados, né? Ele merece exercer seu mandato, ele foi colocado lá pelo voto popular, né? E, enfim, o embate vai ser sempre o embate político, né? Então, eu não entendo, por exemplo, por que o PSOL, né? O Partido Socialista e Liberdade, quase sempre vota contra o governo nas pautas, né? Não é de esquerda, não diz que é de esquerda, então tem que apoiar o governo de esquerda, né? Agora vem uma modinha de dizer que o Lula nunca foi de esquerda. Ah, gente, para com isso, né? Quem fez o que ele fez, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, né? Tanto programa de ajuda aos pobres e tudo é o quê? De direita? Vocês viram a direita, por acaso, fazendo isso, né? A inclusão que ele fez para negros nesse país, né? As cotas raciais, tudo é obra dele, né? Tudo é obra dele, né?
o brilhantismo que o Luiz Inácio Lula da Silva tem. Muita gente tem preconceito porque ele tem pouco estudo, né? Mas aí sim, gente, ele pode ter pouca cultura. Eu gravei um vídeo aqui sobre isso agora, né? Ele pode ter pouca cultura, mas a inteligência dele é surreal. A inteligência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é surreal, né? Então, por que, que o PSOL vota contra o governo? Né? Por quê? Porque é aquele tipo de esquerda radical que está na época da ditadura do proletariado, da Revolução Socialista, né? Então, essa extrema esquerda não se diferencia tanto da extrema direita bolsonarista, tá? Aliás, costumam dizer, os extremos eles são quase equivalentes, né? Mas isso do ponto de vista político. Agora, que o deputado não merece ser cassado, ele não merece ser cassado, tá? Bom, gente, essa é a minha opinião. Por gentileza, muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todes. Sim, os todes o PSOL defende, isso eu tenho que admitir, né? É, por gentileza, se inscreva no canal, dê o like aqui no vídeo, compartilhe, comente e ative o sininho. E também, gente, eu tenho na descrição desse vídeo a oferta de 4 documentos escritos, né? Um sobre uma apostila de administração que eu escrevi, tem 1.350 tópicos, né? São 15 assuntos em administração, 260 páginas, né? Então, se você quiser adquirir esse produto, entre em contato comigo. Eu também tenho uma minuta sobre sistema eleitoral e partidário, porque eu estudei isso na minha dissertação de mestrado, né? Eu tenho uma minuta sobre o calendário do futebol brasileiro, porque esse assunto eu estudo há 40 anos, né? Eu tenho uma eu tenho um livro, um e-book em homenagem ao Roberto Dinamite, que é o maior jogador de futebol da história do Vasco da Gama e meu maior ídolo de futebol, no futebol. Se tiver interessado em algum desses produtos, dá uma olhada na descrição e entre em contato comigo.